Maria, nome fictício, respondeu a um anúncio de emprego através da internet. Faz hoje uma semana que foi atraída para uma suposta entrevista e acabou por ser violada num apartamento da Póvoa do Varzim. O abusador, um homem com idade próxima dos 40 anos, aproveitou o facto dos anúncios online serem publicados com maior anonimato e inventou uma oferta de trabalho. Desta forma atraía os interessados, que depois sujeitava a abusos sexuais. Maria já tinha um emprego, mas com o agravamento da situação económica, decidiu procurar uma outra fonte de rendimento. A suposta entrevista acabou por se tornar num pesadelo. Mesmo sem o anúncio referir o nome do empregador, Maria decidiu telefonar para o contacto mencionado na oferta. Foi marcada uma entrevista. Quando a vítima reparou que o sítio em que se encontrava não era um local de trabalho, já era tarde demais. Depois da violação, Maria conseguiu fugir e apresentou queixa na GNR, que agiu prontamente e acabou por encontrar o violador. Sem oferecer resistência, o homem confessou o crime e neste momento aguarda julgamento na prisão. A vítima foi levada pelas autoridades ao Instituto de Medicina Legal do Porto, onde foi sujeita a exames médicos que confirmaram os abusos sexuais. Connosco estão o Paulo Santos e também uma outra convidada, a Hilda Afonso, diretora técnica do Centro de Atendimento para Ti, da UMAR. Muito obrigado a ambos por aqui estarem. Este senhor, este criminoso, incorre numa pena que pode ir até 10 anos. É uma pena de 3 a 10 anos. Diria que isto é um crime contra a autodeterminação sexual e esta é a forma mais grave. Esta é a violação, através de violência ou de coação física ou de qualquer outro tipo de violência, acabou por cometer o crime de violação e é a forma mais grave. Portanto, pode ser até 10 anos. Este caso em concreto parece que é um caso de sucesso. As autoridades foram rápidas. Sim. E também, na aplicação da medida de coação, também parece que foi a aplicação mais adequada para o caso em concreto. São crimes que têm consequências extremamente gravosas ao nível psicológico, nomeadamente nas mulheres que são vítimas deste tipo de crime. Para além da vergonha, sentem-se durante muito tempo completamente conspurcadas. Aliás, é comum, após uma violação, e obviamente depois de fazer todos os exames médico-forenses necessários para a obtenção da prova, para a condenação do arguido em tribunal, tomar banho para se lavar daquela conspurcação. De tempo que for necessário, porque também lava o corpo, mas também lava a alma. Claro. E, portanto, isto é uma forma que é muito comum nesta situação dos crimes de violação. Este indivíduo estava em prisão preventiva. É impossível, claro, acompanharmos todos aqueles que se encontram em prisão preventiva para... desculpa, o que eu queria dizer é que este homem já tinha um cadastro e é impossível estarmos a acompanhar todos aqueles que potencialmente possam vir a praticar crimes semelhantes a este. É humanamente impossível, não há meios para controlar todos aqueles criminosos que têm uma tendência potencial, até porque são desvios da personalidade e são desvios da sexualidade complicados e há várias, portanto, o número de pessoas que têm estas tendências, controlá-las efetivamente é humanamente impossível, ainda que, havendo um passado, havendo todo um conhecimento do modus operandi daquele indivíduo, é mais fácil também a detecção, a localização e depois até se calhar, e a medida de coação deste caso em concreto, provavelmente teve a ver com o seu passado. Serve também esta conversa para uma chamada de atenção para as supostas entrevistas de emprego, ou ofertas de trabalho, os locais onde ela decorre e a forma como a pessoa é aliciada. Não é? Essa questão é extremamente importante e é importante também a utilização da internet, a massificação da utilização da internet, acarreta em si tem benefícios, mas tem muitos perigos. Do outro lado da rede, ou do outro lado do outro computador, do outro ponto, está alguém que está escondido atrás daquilo que só sabe que é um IP. E para chegar a esse IP é muito complicado. Eu diria que o IP, para as pessoas que não percebem de informática, é quase como a matrícula do computador. E só através, depois das operadoras, é que se consegue chegar lá. E, portanto, nesse anonimato, as pessoas têm que perceber que muito do que aquilo que ali vem tem que confirmar. Se não é uma empresa, se não está identificada a empresa, e mesmo estando identificada, há riscos. Portanto, tem que ter tudo aquilo que nos aparece na internet tem que ter uma postura de desconfiança, no bom sentido, porque tem a ver com a perspectiva da nossa segurança individual. Paulo, esta medida de coação é pouco habitual? Esta medida de coação até é pouco habitual, efetivamente. Felizmente que ela aconteceu, porque nos últimos tempos não estamos habituados a situações destas, e algumas até com gravidade e com
situações criminais ou criminosas cujo juízo de censurabilidade é extremamente grave e vejo as pessoas saírem com uma medida de coação muito mais suave. Neste caso, parece que foi uma medida de coação máxima. Obviamente que o juiz apreciou os factos à luz do passado, da perigosidade da continuação da atividade, do receio de fuga, enfim, de todos os pressupostos para a aplicação da prisão preventiva, mas a verdade é que, certamente, que sentimos todos mais seguros tirando um indivíduo com essas potencialidades. Será essa uma das vossas lutas? Será a atribuição imediata da prisão preventiva a quem pratica, de modo provado, um ato de violação? Sim, de violação e de todo tipo de violência contra as mulheres, porque a violação é mais uma violência de género. Sim. E é preciso que as penas sejam mais duras, que as medidas de coação sejam mais duras e que sejam aplicadas de imediato e para protegermos as mulheres, não é? Porque ainda bem que este aumento está em prisão preventiva, porque provavelmente iria continuar a colocar anúncios e a praticar este crime. Estamos a olhar para o ato, estamos a olhar para essa violência como já uma consequência, porque algo teve que suceder na vida, e esqueçamos este caso em concreto, mas na vida de quem pratica, quer seja violência doméstica, quer seja esta violência mais extrema, esta violência sexual, para que se chegue a tanto, não é? É porque, de facto, as pessoas vivem num regime de impunidade e de alguma prioridade ao género masculino que faz com que a mulher muitas vezes se sinta, como dizias, intimidada, envergonhada, até para... E incapaz de dizer até aquilo que se está a passar com ela. Preferem calar, ficar caladas. E porque muitas vezes não acreditam nas autoridades ou naquilo que a justiça possa vir a fazer para culpabilizar aquele que cometeu esse crime. É verdade. E aquilo que se passa com estes homens é o extremo da desigualdade de género. A nossa sociedade ainda continua a ter... a estabelecer papéis diferentes para as mulheres e para os homens, a ter expectativas diferentes em relação às mulheres e aos homens, e esta masculinidade que é ensinada aos rapazes, que é uma masculinidade onde mostrar sensibilidade, mostrar as emoções, não é uma coisa viril, não é uma coisa não é algo que se atribui aos homens atribuem ser fortes, usar a força, nunca mostrar os sentimentos, não chorar, e portanto é esta educação que leva uma série de homens, não são todos, felizmente, mas muitos homens a acharem que têm poder sobre as mulheres, que são mais do que as mulheres, que têm mais valor do que as mulheres. E de que as mulheres são objetos de sua posse. Objetos de posse. Deixe-me só perguntar-lhe se, e sabendo que a pergunta é ingrata, deixe-me somente perguntar-lhe se os números têm aumentado de queixas, ou se este tipo de atos sempre se efetuaram e as mulheres agora estão mais corajosas. Sim, nós temos de acreditar nisso e não é só as mulheres estarem mais corajosas. As mulheres sabem que agora têm respostas e que a lei também as defende e que podem procurar ajuda. Há uns anos atrás as mulheres não tinham aonde ir e onde procurar ajuda. Iam lá, as esquadras eram ridicularizadas, a lei também não as protegia e, portanto, à medida que este fenómeno vai tendo mais visibilidade e que as mulheres vão sabendo que podem procurar ajuda, as queixas vão aumentando. Não é porque a violência doméstica está a aumentar ou a violência de género, que era a violação, a violência sexual, não é porque está a aumentar e temos de acreditar nisso, é porque as mulheres agora acreditam que podem procurar ajuda e que... Eu não sei se tens exatamente a mesma opinião, Paulo, se o número de pessoas vítimas deste tipo de crimes tem aumentado ou não. Não necessariamente, não tem aumentado. Há um maior número de participações, mas mesmo assim continua a haver muitas vítimas de crime de violação e de crimes de natureza sexual que não assumem participar pela vergonha imposta pela própria sociedade e até familiar, por todos estes estigmas desta educação. Falou muito bem. No fundo,
de certa forma machista, tem influência ao nível depois de se assumir como vítima daquele crime. E muitas vezes sofrem sozinhas e em sofrimento e com consequências futuras muito mais graves. Não há aqui terem medo disso, participem, porque as autoridades atualmente estão perfeitamente formadas e preparadas para atacar este fenómeno criminal. Claro. Muito mais sensibilizadas. E até a integração, se me permites, Sónia, só acrescentar este dado, a integração de mulheres também nas forças policiais ajudou imenso para que a compreensão deste tipo de casos, não é? Do universo feminino e há esquadras que já estão preparadas para receber este tipo de queixas que já têm específica para a formação específica para receber e um espaço mais reservado, mais acolhedor para receber as mulheres. Ainda há um caminho pela frente, mas já há alguma coisa está a ser feita. Mas já se fez também. Já se percorreu um grande caminho. Pegando neste caso, porque foi uma violação como consequência de uma oferta de emprego, fomos à rua, fomos ouvir o público e tentar perceber as várias formas de procurar um emprego, por exemplo. Faz hoje uma semana que Maria, nome fictício, foi violada por um presumível empregador naquela que seria supostamente uma entrevista de emprego. Maria respondeu à oferta de trabalho que estava na internet e foi a uma falsa entrevista. A vítima acabou por cair na armadilha de um agressor sexual. O Praça da Alegria foi para a rua saber que cuidados têm os portugueses quando procuram emprego. Está à procura de emprego neste momento? Sim. Onde é que costuma procurar? Costumo ver aqui no Centro de Emprego e na Junta de Oliveira de Douro. Por exemplo, no jornal, na internet? Na internet, através daqueles anúncios do Jornal Notícias. Na internet? No jornal, ou até mesmo porta em porta, não é? Há que se procurar. Não costuma recorrer à internet ou aos jornais? Não, porque eu não sei ler. Onde é que tem procurado? Em que meios é que procura? Centro de Emprego. E no jornal, na internet? Jornal, internet. Está à procura de emprego? Sim. E onde é que costuma procurar? Normalmente no Centro de Emprego. Jornal, internet, não recorre? Jornal, internet, tudo isso. No jornal, sim. Tem alguma precaução quando vai a algum local para uma entrevista? Tenta saber antes qual é a empresa, quem são as pessoas? Esse é um dos fatores para mim importantes, porque eu vim de uma empresa que estive 2 anos com os salários em atraso. E é um bocado receoso a gente hoje em dia ir trabalhar, porque costuma-se dizer que há muita oferta de trabalho, mas nós temos um certo receio para onde vamos trabalhar hoje em dia. Tinha alguma precaução em saber se o emprego não era fictício, se a empresa existe mesmo? Isto só mesmo indo lá e saber. É um bocadinho complicado, por vezes deparamos-nos com empregos fictícios, que chegamos lá não dá em nada. É só um proforma. Hoje em dia não se pode confiar. E isso é fundamental, não é? Porque hoje em dia a gente tem que ser sempre cuidado. Não sei se ouviu a matéria que saiu outro dia de uma rapariga ter sido violada por causa disso. Então, para nós mulheres, temos que ter um bocadinho sempre de cuidado, não é? Nesse caso, tenta sempre informar-se da empresa que é, do local que é. Sim, para mim isso é fundamental. Porque houve uma senhora que procurou emprego através da internet e acabou por ser violada numa casa. E sim, falar desse caso. Eu vi sim. Acha que neste caso a pessoa devia ter-se informado do sítio ou da morada para saber se existiria algum emprego? Estamos com falta de trabalho, não é? As pessoas não estão com essa preocupação. Mas cuidado com certos anúncios que se deitam nos jornais ou até mesmo... É preciso ter cuidado. Claro, porque no tempo em que se está, todo cuidado é pouco. Mesmo o caso que foi, via-se logo que era mesmo duvidoso, não é? Normalmente uma empresa não tem uma sede num apartamento. Há muita gente que sérios tenha muito pouco. Meus caros, estávamos a ouvir as respostas e, entretanto, outros temas nos foram assaltando, não é? Nos foram surgindo. Como, por exemplo, o assédio sexual, que é outro dos problemas. Pode não se chegar, efetivamente, ao ato, mas pode, pelo menos, sugerir-se o ato, não é, Paulo? E, nesse caso, o crime não leva a uma pena tão pesada. Não, de modo nenhum. E até mesmo se houver, através do exercício do poder da autoridade da entidade empregadora, o exercício de outro poder, e houver mesmo, portanto, aquilo que é considerado o coito,
portanto, de considerar o que tipifica a violação em si, Sim. é punido de uma forma muito menos grave, é punido até 3 anos. O assédio sexual é outra forma também do crime contra a autodeterminação sexual. E também é punido de uma forma menos grave. E isso é o problema esses casos também chegam até vós? Chegam, também podem chegar até nós. Sim. Não temos muitos casos, até porque a maior parte das mulheres cala estas situações. Porque é muito difícil fazer prova, porque é sempre a palavra de uma pessoa contra a outra. Não é? A mesma coisa acontece também com a violação. O senso comum às vezes diz coisas que nos magoam e que nos impedem de pedir ajuda. Na violação, por exemplo, que as mulheres gostam e sonham, que têm a fantasia de ser violadas, e depois as mulheres não conseguem confessar que isso aconteceu, por exemplo. Claro. E que foram violadas. E no assédio sexual, no local de trabalho, a mesma coisa, porque são elas que provocam, e também com a violação, porque elas é que provocam, porque usam mini-saia, porque se vestem assim, porque se pintam. Porque até me mandou uns isto culpabiliza sempre a vítima, culpabiliza a mulher, e ela tem receio até de contar às outras pessoas por causa dos juízos de valor que as outras pessoas, os colegas de trabalho, os familiares vão fazer a respeito dela. E é preciso dizer sentimentos contraditórios. E é preciso dizer a estas mulheres que todas e todos nós temos o direito de nos arranjarmos como nós quisermos, é evidente, de nos produzirmos como nós quisermos, e ninguém tem nada que censurar, que nos constranger com piadas, que pôr a mão ou tocar, ou se nós não queremos. Isso não dá direito. Têm de respeitar os nossos nãos. Ninguém tem o direito de fazer isso, por mais bonita que uma mulher seja, ou mais produzida que uma mulher. Que possa estar. Para finalizarmos esta nossa conversa, quero deixar os contactos da substituição? Sim. Por favor. O centro de atendimento é na Rua do Paraíso, número 250, é mesmo perto do metro de Faria de Guimarães. O número de telefone é o 22-202-5048. Podem ligar, marcar atendimento, até podem falar pelo telefone, contar o que se está a passar, o problema que têm, e depois, entretanto, vemos. O centro de atendimento é garantido o anonimato. É garantido o anonimato, ninguém é forçada a fazer nada, conversa connosco e decide aquilo que deve fazer ou não, decide aquilo que entender. E esses são os contactos mais úteis? Principalmente para mulheres, o centro de atendimento é principalmente para atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Tem uma equipa multidisciplinar com atendimento psicológico, social, jurídico e orientação profissional, mas recebemos todas as mulheres que forem vítimas de violência doméstica. Sim, senhor. É a União de Mulheres Alternativas. Vítimas de violência. De violência e não apenas violência doméstica. Se for um caso de violação, de assédio sexual, de perseguição no local de trabalho ou na escola, que também temos, podem dirigir-se ao centro de atendimento. Na vossa instituição. É o UMAR, a União de Mulheres Alternativas e Resposta. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.